Ricardo Vec, secretário da Junta de Serviço Militar de Itajaí, vai falar sobre o alistamento. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Caleb. Bom dia, Wilson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para passar para o cidadão o que é preciso para o alistamento militar. Tá, e você? Você serviu? Você lembra desse momento, não? Lembro. Eu me alistei em 1993 e na época Itajaí era dispensado de seleção, não tinha comissão de seleção para servir. Nossa, tinha que ser pro Blumenau. Tinha que ser pro Blumenau. É que na época o alistamento era feito por cada força militar fazia o seu alistamento. Sim. Hoje o alistamento é feito somente pela junta militar. Então o cidadão só serve nas cidades onde tem uma organização militar, né? Hoje Itajaí tem comissão de seleção e tem para a Marinha do Brasil. Meu avô aposentou coronel do Exército. Eu cheguei a ficar uma semana indo no quartel lá, em Porto Alegre, né? O esquadrão de comando, me lembro até hoje. Louco pra ficar? Louco pra ficar. Aí, naquela primeira semana, os caras deitam e rolam em cima dos coitados dos recrutas, né? Recruta Souza! Limpando lá aqueles cri-cri lá, tirando aqueles trequinhos lá dos paralelepípedos lá. E esperando pra ver o que ia acontecer. Mas uma semana depois, aí passaram pra depois, aí eu não quis mais. Aí passou. Aí não quis, passou à vontade. E até quando, então, essa gurizada pode se alistar? Qual é a idade específica, Ricardo? Bom, Caleb, o alistamento ele iniciou para quem completa 18 anos deste ano 2022, no dia 1º de janeiro, e se encerra no dia 30 de junho dentro do prazo. Dentro do prazo por quê? O alistamento ele continua durante todo o ano, porém, porque o cidadão tem a sua situação militar definida este ano, ele deve fazer seu alistamento até 30 de junho. Itajaí temos a Comissão de Seleção para a Marinha do Brasil. Então, em torno de 2.000 pessoas que alistarão, 20% participará da comissão de seleção para a Marinha do Brasil. Desses 20% servirão 60%. Né? As cidades vizinhas aqui da nossa região são dispensadas de seleção por não ter uma organização militar ativa. E o cidadão deve fazer seu alistamento através do site do alistamento online, alistamento.tb.mil.br. É fácil, então. O que acontece com quem não for? Bom, aquele cidadão que não fizer o seu alistamento, ele não terá o documento militar, que começa pelo certificado de alistamento militar. Ele não consegue tirar título de eleitor, emprego, carreira eletiva, faculdade, qualquer concurso público que ele for prestar, ele precisa ter o documento militar. Ele já fica impedido dessas situações. Tem algumas restrições, então. Chamada... Eu não me lembro se é a terceira que chamavam no passado, aquela carteira? Tem a terceira? Os documentos militares que o cidadão deve possuir é certificado de alistamento militar, que é quando ele faz o seu alistamento, ele recebe o certificado de alistamento. Após isso, passado todo o processo, ele recebe o certificado de dispensa de incorporação, que é quando ele não participa da comissão de seleção, o certificado de reservista para aquele cidadão que serviu e entrou na reserva, certificado de isenção para aquele cidadão que tem alguma deficiência física ou intelectual, ou até mesmo aquele cidadão que serviu e foi expulso à bem da disciplina. E o certificado de dispensa do serviço alternativo, que é todo cidadão que opta pela dispensa por cunho religioso. Sim. E ele faz a opção pela dispensa do serviço alternativo. Deficientes. Os deficientes que fizerem seu alistamento pela internet, eles devem procurar a Junta de Serviço Militar para requerer o certificado de dispensa de isenção, né? Quais são? Aqueles deficientes físicos, notoriamente, né? E os intelectuais. Também. Se perder o prazo... Se perder o prazo, o alistamento continua no decorrer do ano. Certo. Porém, o cidadão que é morador de Itajaí, que fizer seu alistamento a partir do mês de julho, ele ficará vinculado ao ano de 2023. Só para o ano que vem daí? Só para o ano que vem. Ele terá o certificado de alistamento militar, com validade até final de 23. Porém, só vai ter a sua situação definida com o serviço militar a partir do julho do próximo ano. Ainda existe, estou me lembrando das coisas da minha época, ainda existe a questão do cara que não queria servir, que era arrimo de família? São diversos processos que podem ser feitos. O arrimo de família é aquele cidadão que realmente sustenta a sua casa, né? Ele tem que comprovar isso através do empregador, com declaração do empregador, carteira de trabalho e a declaração me fugiu da assistente social, dizendo que ele realmente faz parte da
da assistente social para fazer essa É um dispensa. comprovante, assim, né? Um Comprovante, comprovante. exatamente. Filho único. Filho único, só se realmente ele ajuda no sustento da família, né? É isso. Se não Que eu pode. era. Não, porque nem sempre o arrimo, ele é o filho único. Exatamente. Nem sempre é o filho único. Basicamente o arrimo é aquele que sustenta a casa. Exato. Às vezes pode ter outros irmãos, mas não é o filho único. Exatamente. Né? Interessante isso aí. Uhum. Bacana. Então, está aberta a oportunidade em Itajaí. Qual que é o local específico? Em Itajaí nós estamos na rua Alberto Werner, 44, anexo ao ginásio de esporte Gabriel João Colares, ao lado da prefeitura. Estamos ali das 7h30 até as 13h30, de segunda a sexta-feira. Uhum. Temos ali um computador disponível, temos internet disponível para o cidadão que precisar fazer seu alistamento, né? Estamos ali para dar toda a orientação ao cidadão. Ricardo, o Jacomim Luiz, ele pergunta, quem não fez o alistamento é de outro estado, como é que faz? Ele não fez o alistamento de outro estado, está fora do prazo, procura a junta militar do seu município, seja aqui ou na nossa região, para fazer o seu alistamento. O que ele deve possuir? CPF, comprovante de endereço atual, a carteira de identidade com a certidão de nascimento. Meninas podem se alistar nesse período? Ainda não. O alistamento feminino ainda não está aberto no território brasileiro. As meninas que desejam prestar o serviço militar, carreira militar, concurso, né? As meninas que tiverem um curso técnico na área da saúde ou em qualquer outra área, ou até mesmo na formação do curso superior, através de editais, o Serviço Militar divulga alguns concursos que o sexo feminino pode estar fazendo. Transgêneros. Na Marinha, Exército, Aeronáutica, através de mulheres podem entrar, só que através não do alistamento. Concurso. Não do alistamento, concurso. E transgêneros, no caso? O alistamento ele está aberto para todo mundo, ele vai fazer o seu alistamento. E se te cair na comissão de seleção, aquela comissão de seleção avaliará, né, se está apto ou não a servir. Sim. Né? Da mesma forma? Da mesma forma. Ok. É isso então, Ricardo Vec. Obrigado. Algo mais que a gente não perguntou para ti, que é interessante? Fica à vontade. Só frisar que o cidadão não deixe de fazer o seu alistamento, né, não deixe para a última hora, porque às vezes o sistema ele acaba sofrendo muito acesso, fica lento, o cidadão não consegue fazer seu alistamento no tempo hábil e acaba nos procurando no mês de julho, né? E aí ele vai ficar vinculado ao próximo ano. Tem uma perguntinha aqui, ó. A minha Sim. carteirinha tá desbotada. Isso é igual a minha. Já por ser velha, a minha tá lá guardada. Eu tô irreconhecível na minha foto. E tá quase apagada. É necessário pedir uma nova ou não tem problema? Olha, é bom pedir uma nova porque hoje o documento ele é digital. Certo. O cidadão não precisa mais ter o documento impresso. Entendi. A partir do momento que ele fez uma segunda via ou a primeira via, o documento ficará lá no sistema. Tem no aplicativo já? Tem no aplicativo, tem no site do alistamento online. O cidadão baixa o documento. Depois que ele fez o download, pode deixar guardado na nuvem do seu e-mail ou no seu celular, que ele só vai ser impresso se necessário for. Quem perdeu? Quem perdeu, quem extraviou, pode procurar a junta militar. A segunda via deve ser feita na junta militar ainda, né? Mas aquele cidadão que se alistou, foi dispensado recentemente, basta acessar o site do alistamento online. Lá ele vai requerer certificado de dispensa, pagará uma taxinha de R$ 5,37, que ela pode ser paga na maneira Pix ou boleto bancário. E após 7 dias úteis, ele estará com o documento disponível online. Obrigado, Ricardo Vec. Um abraço. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Agradeço a oportunidade. Quando necessário for, estarei à disposição de vocês.